começar por aí, então. Assim, queria que você contasse para a gente um pouco, né, como é que foi a sua história de vida, da onde você veio, como é que você se aproximou da educação, de movimentos sociais, como é que foi ao longo da sua vida também a tua experiência na educação. Queria que você falasse um pouco assim da maneira que você achar legal. Tá bem. Bom, também primeiro quero agradecer essa oportunidade, esse convite. Eu particularmente acho muito interessante o método de histórias de vida. Acho que nós devemos usá-lo em uma escala, inclusive do que chamamos de trabalho de base, como um método de educação popular, como parte do processo de educação popular, que é nós nos reencontrarmos com as nossas memórias, com as nossas origens comuns, e com isso construirmos um processo de pertencimento e de reconhecimento dessas origens, dessa nossa fundação de Brasil e do Uhum. nosso papel inconcluso enquanto um povo que ainda parece que não conseguiu dizer muito claramente que povo é esse, que país é esse, que país que nós queremos, o que nós queremos ser, né? Isso vai ajudar também a responder que educação nós vamos precisar ter no Brasil, né? Uma educação emancipadora, libertadora, enfim, mas que precisa responder a um projeto de povo, a um projeto de país, um projeto de desenvolvimento. E essas questões ligam os indivíduos a essa coisa maior, a essa questão coletiva. Então, acho esse método uma coisa interessante, embora aqui a gente esteja nesse lugar de reflexão, né, sobretudo da educação. Uhum. Bem, eu sou uma típica brasileira, clássica, dessa mistura que nasce no Brasil profundo, como diria, né, o Darcy Ribeiro. Eu sou gaúcha, eu nasci e me criei numa cidade chamada Panambi, que Panambi. é Panambi é uma região das Missões. Estamos lá a 90 quilômetros de São Miguel, dos Sete Povos ali das Missões. E eu me criei nesse Brasilzão, fundão, sem energia elétrica, no meio de uma família enorme, que misturou portugueses, tipicamente, né, com negros, com índios, com alguma coisa de alemães, deve ter no meio do caminho. Mas, enfim, e, e nesse lugar ermo, assim, é muito forte o analfabetismo, condições de vida muito simples, muito humildes. Nunca sentimos fome ou passamos fome, mas nunca sobrou e nunca teve nada além. Uma muda de roupa por ano, um par de chinelas havaianas por ano, e isto foi a base material. Porém, na base, digamos, espiritual, até mesmo cultural, uma realidade permeada por uma história oral incrível. Então, é aqueles lugares em que o mundo, aquele mundo do Érico Veríssimo, sabe? Aquele lugar do vento, aquele lugar da solidão, mas ao mesmo tempo de muitas histórias. Então, histórias de assombrações, histórias de padres jesuítas que guardavam uma panela de ouro, índios assombrando lá uma árvore, uma esquina perigosa para ser andada à noite. E só mais tarde, né, estudando história, que eu, que eu me localizei que aquilo tudo, na verdade, fazia parte de uma grande memória oral da guerra guaranítica que aconteceu naquela região por volta dos 1750, quando Portugal e Espanha definiam ali aquela fronteira, faziam a troca, né, dos sete povos das missões pela colônia do Sacramento, no Uruguai, e ao definir aquela fronteira, mas também destruir aquela experiência dos sete povos, que na verdade eram 30 povos, né, mais os que estavam na Argentina e no Uruguai e no Paraguai. Na verdade, aquilo era uma experiência muito perigosa, porque uma experiência econômica, cultural, de um sincretismo, mas ao mesmo tempo de um os jesuítas encontraram uma química ali, né, que combinava com a vida guaranítica, com aquela realidade do trabalho coletivo, mas ao mesmo tempo introduziu o cristianismo, mas também introduziu a música, a arte, a escultura, e uma dimensão comercial muito forte. Então, a destruição daquilo tudo lá Tinha resultou numa uma, guerra.
E, os meus antepassados, né, os meus avós, os meus tios, eles narravam essas memórias na forma de assombração, de sonhos, de história. Eles começavam assim: os antigos contavam que antigamente, as coisas. Então eu me criei meio nesse universo mágico, entre aspas, né? Tinha, Simbólico. tinha ali uma espécie de um pluralismo, né? É, assim, meio híbrido e meio, ao mesmo tempo, que se construía, se constituía através desse encontro, né? Sim, um encontro que tinha um catolicismo, mas aquele catolicismo do português que é maleável, né? Que não é aquele tipo a colonização dos imigrantes italianos traz um catolicismo rígido, forte, né? Aquela coisa engajada da missa, né? O português não é aquela coisa, né? Uhum. Mais ou menos, né? Então, tinha uma maleabilidade naquelas relações, claro, muito conhecimento também do ponto de vista indígena, nas ervas, nas plantas, na forma de curar, nos benzimentos. Nós éramos curados assim, com reza, com oração, com simpatias, Uhum. temporais também, a gente segurava com as simpatias. Então, enfim, um lugar assim interessantíssimo, rico desse mundo, dessas formas culturais, enfim, de organizar a vida. Então, a gente tem essa falsa ideia de que, bom, se você não acessa os livros, você não acessa nada. Não, você não é que não acessa nada, você acessa outras coisas, né? Outras formas, uma outra forma cultural. Claro que com seus problemas, evidentemente, mas não quer dizer que seja exatamente esse pobre, né? Esse pobre de não ter recursos, né? Nenhum. Uhum. Uma Enfim, então hierarquia, né, de culturas, como se é tivesse isso. uma escala. Exato. Um pouco o Paulo Freire insiste muito nisso, né? A gente tem conhecimentos diferentes. Nós Uhum. não podemos hierarquizá-los, né? Você tem que lidar com o encontro entre as pessoas é um encontro de conhecimentos diferentes. Então, você não pode dizer que o seu é melhor que o do outro, né? São formas diferentes, têm seus valores, têm seus elementos, enfim, que forma um modo de vida, né? Então, nesse mundo, nesse ermo, assim, chegou na minha juventude, no final dos anos 80, então eu já sou uma jovem senhora, né? Com os meus 46 anos, chegou a teologia da libertação. E aquilo, para mim, foi uma explosão, assim, de que mundo, quer dizer, eu já tinha na escola e junto com as minhas primas, nós tínhamos meio um sabor especial pela literatura. Não Uhum. me pergunte de onde veio isso, mas justamente nesse fundo de meu Deus, né, a gente gostar de livros, mas já tinha lido assim o mundo do Érico Veríssimo, claro, né, aquele mundo do Érico. Panambi está ao lado de Cruz Alta, a terra natural Uhum. de Érico. Então a gente subia assim uma coxilha, como a gente diz lá no sul, e a gente do outro lado do rio já era Cruz Alta. Então eu subi, eu lia o livro, né, li O Tempo e o Vento, tudo aquilo, e eu subia e imaginava todas aquelas cenas ali, sabe? Estava ao meu alcance. Eu enxergava aqueles cemitérios, eu enxergava aquele dia 2 de novembro, que por sinal é o dia em que eu nasci, o meu aniversário, e Ah, as flores do pessegueiro. Então, tudo aquilo era muito, muito. Então, eu já tinha esse mundo da leitura, assim, da literatura como e essa nacional, né? Jorge Amado, essas figuras. E aí cai naquele universo ali a teologia da libertação, dizendo de um Jesus Cristo histórico e que a injustiça, a opressão e tudo isso é uma construção humana que não é natural, não tem nada de Deus nisso, enfim. Então aquilo começou, claro, formamos um grupo de jovens e do grupo de jovens, que nada mais é do que um bom espaço de socialização, você começa a participar de uma rede de grupos de coisas da paróquia, depois da diocese e depois de todas as dioceses do estado e tu começa a sair daquele teu lugar e conhecer outros. uhum. Então, a paróquia
oferecia os cursos de formação de lideranças. Nossa, aí o mundo se abriu. E outras visões, né? Comecei pela primeira vez a escutar essas coisas de socialismo, que na época cruzava com o reino de Deus. É, e, e, e comecei a perceber, assim, o meu universo mais claramente, né? E comecei a perceber que o meu pai, que era, né, um homem analfabeto, trabalhava em situações análogas à escravidão, né? Ele era um semi-escravo, uma figura que ganhava um salário mínimo, não tinha nenhum direito, nenhuma carteira assinada, assim, nada, e vivia 15 dias longe de casa, no fundo de uma fazenda em Cruz Alta, plantando, virando campos nativos. Na época estava entrando a Revolução Verde e enfim, isso que veio a se tornar o agronegócio, mas que antes já se instalava no sul do Brasil nessa forma da produção em escala de grãos. E o meu pai, então, é um peão dessas fazendas, e ele fica durante as safras e durante o período de plantio 1 mês, 2 meses fora de casa, sem vir, enfim, trabalhando dia e noite, virando horas, acampado numa lona, tomando a água do rio, fazendo comida, enfim. E aquilo começa assim e aí tu viu os patrões dele, teve 2, 3 patrões desses caras assim, comprando terra no Mato Grosso, Uhum. carros, desfilando, não sei o quê, uma ostentação, assim, e a gente cada vez mais pobre, né? Porque aquilo, imagina, anos 80, década perdida, inflação, não sei o quê, aquele salário virava eu me lembro que ele chegava com um monte de dinheiro, assim, porque a inflação era tão galopante, né? Virava da noite para o dia, assim, e aquilo não dava para nada, uma era um Aham. papel inútil, né? Aham, eu lembro disso também, isso. Aí teve Sarney cortando os zeros, enfim, todas aquelas coisas, mas aquilo deixava a gente numa situação muito, muito penosa, muito difícil. E basicamente fui me criando com a minha mãe, casa, cuidando de nós, e os meus irmãos, nesse lugar sem luz e tal. E aquela coisa das mulheres que vão ficando, depois também depois tu volta e olha, né, aquelas mulheres furiosas, né, aquelas mulheres que seguram o tranco, sai de noite, mata raposa, não sei o que, mata galinha às 4 da manhã porque o bicho deixou lá sem pescoço, umas mulheres meio furiosas, assim, mas que aquilo também vai te forjando, né? Você vai ficando meio furiosa também, corajosa, porque você, no fundo, tem que se defender, tem que viver, tem que sobreviver. E aí nós também dávamos os nossos jeitos, né, de vender leite, de vender ovos, de vender coisas para poder ter complemento de renda e tudo mais. Então eu me criei meio nesse universo e logo comecei a ter um espaço de compreensão desse mundo. Então eu digo que a minha primeira escola, assim, social, digamos, é a própria teologia da libertação. E eu acho que ela foi uma grande matriz de formação de uma época, de uma geração ou mais, talvez, que formou, digamos assim, ajudou a formar, né? Fez parte, e ela vem junto dessa matriz que o Paulo Freire também bebe, da educação popular, enfim, que mescla essas ferramentas e essas ferramentas se tornam populares. Elas chegam nos rincões do Brasil, nas periferias e tal, e alcançam pessoas como eu, né? Como tantas outras que talvez, se não tivessem esse espaço, eu estaria por lá até hoje, né? Talvez uma mulher simples, enfim, sigo sendo uma mulher simples, mas com asas e um coração assim que voa pelo mundo, né? Então, isso de você querer desbravar, sair, compreender, estudar, seguir estudando, eu ganhei muito ali, nessa experiência. E aí, a partir disso, na minha juventude, enfim, morava na roça. Até os 18 anos devia ter o cheiro mais predominante era cocô de vaca, porque a gente tirava leite de madrugada, no final do dia, e ia para a escola e voltava. E assim, eu
terminei o ensino médio e trabalhei um ano ainda na cidade de Panambi, numa fábrica, como recepcionista. 6 meses depois eu descobri que o critério que fez com que eu ganhasse a vaga foi os meus dentes, né? Tenho uma boa herança aqui dos dentes bons. E aí aquilo me chocou, né? Quer dizer, como assim? É um critério do tempo da escravidão, uma coisa, né? Uma cidade colonizada por alemães muito conservadores, muito preconceituosos. E durante esse um ano que eu trabalhei nessa fábrica, teve 2 senhores já mais idosos que entraram na porta, se chocaram com a minha presença, me olharam assim, estarrecidos e disseram: não falo com negros. Bateram a porta e foram embora. Uau! Eu, bom, eu estou a uns quilômetros de ser exatamente, né, uma negra. Tenho aí os meus traços do meu bisavô, né, que era negro, mas Seus cachos, pra, mas... mais fortemente nos cabelos, né? Mas eu fiquei eu já era impactada com isso, claro, né? Mas aí quando você vive isso longe de ser o racismo que as pessoas efetivamente de pele preta vivem, né? Mas isso, Uhum. assim, o que eu tô fazendo nessa cidade? Eu vou embora daqui, não sei o quê. Mesmo gostando muito do meu mundo familiar. Mas aí eu fui Quantos para Santa Maria, habitantes? Você sabe? hoje quase 40 mil habitantes. 40.000. Na época devia ter uns 30, nem isso. Tá. Mas é uma cidade industrial. Ela é o terceiro polo metal mecânico do Rio Grande do Sul. É uma cidade de Uhum. fábricas. E tem a ética protestante do Weber ali em si, sabe? O trabalho é um valor inegociável. Para você ter uma noção, Panambi não faz feriado de carnaval, porque o feriado de carnaval é facultativo, não é obrigatório. Então, nesse dia se trabalha normalmente. É uma coisa assim impressionante. Aí eu me encorajei e fui embora, fui para Santa Maria, que é uma cidade universitária, e claro, sem dinheiro, sempre, sempre sem dinheiro. Mas enfim, trabalhei um ano também numa rede de lojas, tipo essas Casas Bahia, lá no sul tem Lojas Colombo, que é o equivalente. E aí juntei um troco, fiz uns cursinhos pré-vestibular no final do ano e no ano seguinte entrei daí no curso de História. Anos 90, a Universidade Pública sobre o Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos uma greve de professores por ano, salário congelado, universidade, né, caindo aos pedaços, sem recursos. Então, fiz uma graduação, eu vinha da pobreza e segui na pobreza, uma coisa assim marcante. RU péssimo, mas uma vida acadêmica e uma vida estudantil aí de movimento estudantil também muito rica, muito interessante. O curso de história era muito marcado por uma herança da ditadura que ainda existia por lá. Então tinha disciplinas tipo História do Brasil, História da América, elas sempre eram ofertadas as mesmas disciplinas por 2 professores, um progressista e o outro da direita. E esse da direita já, assim, já podia ter se aposentado, não sei o que, estava lá só enchendo o saco ainda. Mas um conservador, um bolsonarista hoje, seguramente, né? Mas que nos perturbava muito. Então, aquilo dava uma vida também, por outro lado, muito agitativa, né? No curso, né? Mas você tinha que Entre os... fazer a disciplina com ele? Não. Nós lutamos muito para que tivéssemos uma segunda opção, que a mesma disciplina fosse ofertada por outro Por professor, outro, porque mas não. ele era tão cruel, ele era tão tradicional, tão tipo decoreba, nomes, datas, não sei o que, sabe? E aquilo era intragável. Então, só quando a gente não podia, não tinha mais opção, se fazia uma cadeira com eles, os progressistas, né? E aí a gente fez essa briga, assim, essas cadeiras, tipo, História do Brasil era a chave do curso, História da América Latina era a base do curso. Como que só tem essa opção de estudar com esse sujeito, né? Então, aí as peripécias também da vida acadêmica. Então, essa fase foi uma fase, assim, de combinações, né, de sobrevivência, sempre tendo que trabalhar, arrumar bolsa, bico, não sei o quê, estudar e, ao mesmo tempo, manter uma vida militante, né? É os anos de muitas greves,
a gente vai participar disso tudo com os professores, com os funcionários, como estudantes, mas eu também vou me encantar, assim, desde lá, pela luta pela terra, porque na região também o MST estava abrindo novos acampamentos e tinha uma prática de fazer uma relação de articulação, de contatos, de apoios no entorno, né? E Santa Maria era uma cidade polo, e claro, né, com a importância dos sindicatos, da CUT, do PT ali na época, eles buscavam muito essas relações, e daí eu entrei no radar dos companheiros que faziam esse trabalho e acabei sendo, digamos assim, mapeada, né? Uhum. Revisita, ganhar livro, conversa, e isso vai levando você a também entrar naquele raio, né, de relações. Isso, então, vai chegando o final do curso, isso 98 mais ou menos, eles estão organizando uma marcha que está passando por lá, que é a Marcha Popular pelo Brasil. É um debate político que o MST inaugura em 97, que é o debate de um projeto popular para o Brasil. E nisso eu estou envolvida até hoje. E nesse debate, então, na verdade, resgata esse pensamento da Revolução Brasileira. Nós já estávamos vendo o Partido dos Trabalhadores nesse processo de muita institucionalização, muito afastamento já do trabalho de base, da organização da classe trabalhadora mais para baixo, né? Ou nessa combinação de base e instituição. Uhum. E o MST puxa esse debate e compõe esse coletivo, então, em volta desse tema. A partir disso vem curso de realidade brasileira, resgate dos grandes pensadores, Caio Prado, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, enfim, a gente organizou isso na forma de um curso de realidade brasileira. Depois anos eu fiz o curso, dou o curso em várias etapas e tal. Bom, de lá para cá, desse momento assim que inaugurou para mim essa ponte mais forte, mais firme, eu comecei, então, a me preparar para o bom. Eu saio da universidade e vou para onde, né? Então, na minha cabeça, eu imaginava que seria uma professora de história em algum acampamento, assentamento, enfim, do MST. Uhum. Mas, na prática, quando eu saio, então, termino o curso e vou para Porto Alegre, eu vou ganhar uma outra tarefa, que é uma tarefa que também nela estou ligada nesses 20 anos, que é o desafio da gente construir uma força popular urbana, tipo uma espécie de movimento sem terra da cidade. E é uma coisa dificílima de se fazer, né? Mas estamos aí nessa peleia. E aí, na sequência, eu fiquei sempre com esse pé nessa tarefa e com o pé na tarefa da formação, num equilíbrio aí entre essas duas coisas. E aí, no campo da formação, que a gente também, claro, é um formato de educação, mas não é essa educação formal, né? Então, nunca fui uma professora de escola pública tradicional, embora dei muitas aulas e tudo mais, Uhum. mas muitas aulas e muito processo formativo deste não oficial, não formal, que a gente também chama de escola. Só que é uma escola no sentido do processo educativo. O próprio MST compõe uma reflexão teórica sobre pedagogia, né? E compreende que o movimento em si, por seu formato de organização e luta, produz uma pedagogia. A pedagogia da luta forma as pessoas, traz elementos para elas refletirem sobre aquilo, e o processo que aquilo exige é formativo. Então, esta, digamos, concepção pedagógica, ou essa visão de pedagogia, em que a organização e a luta também formam, exige, isso não é só uma teoria, né? Isso exige que, para qualquer luta, nós compreendemos que tem que ter um processo formativo. Como que você vai enfrentar, por exemplo, a luta pela terra? Você tem necessariamente que fazer um processo profundo de estudo da questão agrária no Brasil. E não há como estudar a questão agrária no Brasil se você não estudar praticamente toda a história do Brasil. Você vai ter Uhum. que voltar lá na colonização portuguesa,
você vai vir todo esse período da escravidão, ciclos econômicos, lei de terras de 1850 e todas aquelas leis e processos que vão, então, aprisionando a terra para preparar as condições para o trabalho livre, a transição da escravidão para o trabalho livre. Então, essas coisas todas viram nossos programas de formação. E isso é programa, isso vira livro, tem caminhões de, caminhões de livros aí, textos, materiais, autores. Isso exige, por exemplo, que a gente tenha que trabalhar com a nossa companheirada em, tipo, como que é estudar, como que é uma pessoa, um trabalhador humilde, uma trabalhadora que foi forjada, entre aspas, para cozinha, para louça, para tanque de roupa suja, para bunda cagada de criança, como que é essa figura, esse ser da classe, da base da pirâmide social, se apropriar de uma literatura. Claro que a gente tem muitos elementos aí que historicamente forjamos aqui no que a gente chama do trabalho de base, mas que são coisas bem mais elementares, né, que produzem as condições para você chegar nesse nível. E o nível, digamos, nosso máximo é esse aqui, em que eu estou nos últimos tempos, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, onde aí sim é uma escola daí com estrutura física, sala de aula e tudo mais. E aí aqui é uma escola voltada para a militância. Já a turma que já passou por várias situações e estágios mais de base, mais intermediário, e que vão chegar aqui para estudar o Marx, para estudar Lenin, para estudar Gramsci, para estudar os clássicos, né? Não só, mas os clássicos, porque a gente pergunta aos clássicos o que está lá que ainda tem elementos para nos ajudar a responder as questões de hoje, as questões atuais. Então, também não é fórmula, não é receita de bolo, é você se apropriar de um conhecimento científico, de categorias de análise, e se dedicar a um exercício de aplicabilidade dessa teoria. Então, aqui, e nesse caminho todo desses anos todos, especialmente os últimos 20 anos, o debate entre conteúdo e método no processo educativo é constante. Não que um seja mais importante que o outro, mas nós precisamos lidar com essa equação para a gente conseguir produzir condições de estudo, absorção da teoria, análise dessas categorias, tradução delas para a nossa realidade e tudo mais. Então, andam muito juntas e isso vira meio pedagogia também, enfim. Ou seja, fica meio aparentemente eclético, assim, mistura várias coisas, mas justamente porque nós somos esse bicho humano que é um bicho, né, com várias nuances, né, nossa capacidade de conhecimento, de absorção, as nossas experiências diferentes, enfim, como considerar um pouco isso tudo, essa diversidade, e ao mesmo tempo criar uma unidade teórica, criar uma capacidade de análise comum, beber nas fontes. São reflexões constantes. Muito legal. Deixa eu te falar assim, uma coisa. Então, assim, numa fase inicial da sua vida, eu estava marcando aqui, você teve algumas experiências marcantes, né, vamos dizer assim, pela igreja, que foi pela teologia da libertação, as mulheres fortes que tinham que enfrentar lobos e tomar, né, pela mão, assim, né, as dificuldades. Você vivenciou, né, situações de exploração, né, até de uma situação análoga à escravidão, para não se falar de escravidão em si. Você também teve uma experiência muito forte com literatura, com esse mundo do imaginário, né? E com uma cidade que é um polo de fábricas. Então, assim, você passou por uma infância com essas questões que, de certa forma, vão refletir na sua própria atuação, né? Depois, assim, então, de certa forma, você tem
esse vínculo muito forte com as experiências. Aí, num segundo momento que você foi para Santa Maria, né, você vai para a faculdade, entra em contato com o MST, com, né, curso de realidade brasileira, você vai conhecer uma atuação, assim, um propósito, né, de vida profissional, mas uma atuação mesmo. E aí você falou que foi para o Rio Grande do Sul, num outro momento, que você passou a trabalhar nessa força urbana, né, desenvolvendo essa pedagogia de luta. E aí ainda depois você vai para a Escola Nacional Florestan Fernandes, também na cidade. Como que você vê essa relação assim, cidade e campo na tua vida? E também eu queria uma pergunta mais específica dessa questão do teu trabalho na força urbana. Qual que é a relação com o MSTS, isso. MTST. MTST, isso. Movimento de Trabalhadores Sem Teto, exato. Bom, vamos lá. Primeiro, essa relação campo-cidade, ela marca, assim, profundamente toda a me sinto marcada por isso. Tanto, eu acho que e tem uma marca que, inclusive, é uma marca do sul do Brasil, dessa geografia gaúcha, dessa geografia daquela região que já tem esse bioma pampa, assim. É uma região que tem uma solidão, que tem um choro naquele vento, tem uma coisa, tem um ar, assim, que puxa para essa coisa mais da introspecção, sabe? Que quanto mais para a fronteira sul você for, parece que isso mais forte fica. Mas eu acho que tem a ver com esse choro da guerra guaranítica, sabe? Essa tristeza, essa perda, esse lamento. Se tu olhar a música guarani, se você olhar depois a tradição musical daquela região, que eu gosto muito, é uma tradição que vem muito marcada por essa tristeza, sabe? Essa perda, por esse Sepete Araju que é um guerreiro, mas que é derrotado, enfim. Então tem uma coisa ali. Então tem esse campo, não é aquela agricultura, digamos assim, mais da enxada, do trabalho pesado. É uma vinculação com o todo da natureza, com as estações. Agora é verão, agora vai mudar as brotações das árvores. De ficar acompanhando isso, sabe? Explodiu aqui as flores e eu tenho uma conexão imensa com as flores. E no meio dessa vida maluca que a gente tem hoje em dia, e horas na frente do computador, meu hobby, entre aspas, o meu lugar de descarrego, assim, de tudo isso, de nas flores. reconexão. Eu tenho muitas suculentas, muitas orquídeas, muito isso. E ali eu meio viajo, né? Ou descanso. Para mim é descanso. Então, essa conexão com estações, lua, tempos, essas marcações do tempo é muito interessante. Meio o tempo e o vento. Assim. Um negócio assim. E, claro, depois, com todo esse conteúdo do mundo da reforma agrária, da agricultura, da agroecologia, isso ganhou também toda uma proporção e que ela deságua nesse debate dos alimentos, da soberania nacional dos alimentos, e é uma ponte também com a cidade. É a grande ponte, na verdade, com a cidade. E é uma ponte com todo esse debate de projeto nacional, projeto de desenvolvimento. Como que nós podemos ter uma parte da população que mal tem o que comer? Num país com tudo isso, com todo esse solo fértil, com todo esse potencial produtivo, né? Então é uma coisa assim que só é possível se tu olhar pelo ângulo das opções de classe, né? Dessa que nem é uma burguesia no sentido clássico, né? Mas desse padrão desses ricos aqui no Brasil que são muito rebaixados, né? Nem capitalismo clássico, nem revolução burguesa é possível fazer aqui no sentido mais profundo da palavra, né? Então a ligação do tema dos alimentos
traz essa síntese mais daí para a política, para a luta, para a pauta e também para o debate, para o conhecimento. Por exemplo, se você vai pensar o trabalho de base nas periferias, a organização das pessoas nos territórios de moradia, já que o lugar de organização do trabalho está muito difícil, você pensa no território em que as pessoas moram, esse diálogo, essa entrada, esse debate que vai para um grupo de base e tudo mais, a questão dos alimentos salta, sim, em 2 toques. É muito forte. Uma, porque os salários nossos, historicamente, são muito baixos. E entre a população que vive com os salários ainda mais rebaixados, que é essa base do salário mínimo, 1,5 salário por aí, que tipo de cesta básica você vai acessar? Você vai comprar os alimentos mais refinados, que são os mais baratos. Mas também você vai comprar brócolis orgânico? Não, né? Você vai comer um pacotão de salgadão e tal, que com R$ 1 você enche aparentemente a barriga, né? Então nós temos uma população importante que está com sobrepeso e desnutrida. E isso também é um mecanismo de dominação. Quando a gente para pensar, né, que sinapses aqui dentro da cabeça só funcionam com manganês, cobre e ferro. E isso vem na comida altamente qualificada. Um bom feijão, uma boa carne, uma boa verdura, que é o que nosso povo não acessa. Então, o debate campo-cidade se encontra muito aqui. E também isso aqui traz para nós um debate de que modelo de ciência, de tecnologia que a gente precisa para ter uma sociedade em que as nossas necessidades elementares, fundamentais, sejam bem atendidas. Para produzir esse padrão, esse modelo de agricultura de soberania alimentar, não é esse pacote tecnológico, obviamente, do agronegócio, com base em toneladas de veneno, que nos toca a cada um de nós aqui 7 litros por ano per capita. Então, é um outro padrão tecnológico. Que máquinas, portanto, que indústria, que tecnologia defensiva, enfim, de proteção do solo, portanto, que indústria química, e por aí vai. Então, esse debate campo-cidade, na verdade, é um debate que requer esse fundo, né? Esse fundo que o Florestan sempre nos alerta da importância de trazermos as questões das reformas estruturais. Tanto a reforma estrutural, a reforma agrária, como a reforma urbana, elas pedem esse debate. Que modelo de agricultura, que modelo de produção nas cidades? Que tipo de emprego, que tipo de trabalho, que tipo de escola, que tipo de saúde? É essa saúde em que a gente tem que correr atrás de respiradores e máquinas e, enfim, como se fosse o único ponto da saúde? Ou a saúde é muito mais ampla do que isso? Isso é a doença. Isso é quando a gente já não tem mais recursos e os outros recursos antes disso, que são um outro padrão de vida, né? Então acaba que esse debate, ele é riquíssimo. E ele traz muitos fatores, muitas coisas para além da questão em si dos alimentos ou tal, mas envolve também uma cultura, um modo de vida, uma visão de mundo, né? Um combate ao consumismo, esse de prateleiras de supermercado, que é o que mesmo que tem ali, várias coisas. Mas, enfim, isso é o imbróglio também desse tempo que vivemos, né, em que 86% da população brasileira vivem nas cidades e nós vivemos nas cidades um mar de fragmentação e desorganização. Nós temos movimentos importantes como o MTST, que é um movimento que também é uma experiência que nasce com a ajuda do MST, assim como a experiência que eu participo, né, que é a experiência do MTD, do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, né, que são mais ou menos da mesma época. Nascem mais ou menos no mesmo período, que é esse período do final dos anos 90, começo dos 2000. Que é que período? Desemprego em massa, reestruturação produtiva, toda aquela crise gigantesca que a gente vivia no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Nós podemos lembrar que a figura que vem na nossa memória é o Betinho, com a campanha contra a fome e a miséria, né? Um prato vazio. E lembremos que o Lula se elege em 2002
2003, 2003, com o debate, o seu sonho, né, o seu projeto principal era que os brasileiros comessem 3 vezes ao dia. Isso parece que faz 1 milênio, né? É. Mas não, Foi em foi ontem, 2002, né? em 2002. Então, veja só o nível que nós chegamos. Nós chegávamos ao ponto de nós não termos comida. Então, a nossa primeira experiência, inclusive, não foi como trabalhadores por direitos, e sim como MTD de trabalhadores desempregados. Mas aí também a gente vai para a sociologia, vai estudando e vai fazendo a prática e vendo que a identidade de trabalho e desemprego, desemprego sobretudo, não é uma identidade que eu quero pertencer, né? Porque a criação simbólica que nós temos é que desempregado é um fracassado. É alguém que não se esforça, não estuda, não se atualiza, não faz o último coach, não se ajuda, papapá, tarará. Então, tem uma Esse último condenação. coach é ótimo. Tem uma condenação nessa figura e a gente via que aquilo, né, nós tínhamos que fazer um giro nessa identidade. Então, é dessa leitura, né? Aí a gente vai chegar na Nádia Guimarães e na sociologia do trabalho, no Ricardo Antunes, nessas figuras, também para, bom, vamos revisitar aqui a nossa mensagem, né? E nessa mesma época, o MTST está caminhando também, está se firmando nessa chave da luta pela moradia, principalmente com as ocupações. E que nós achamos que é fundamental, que é importante, mas nós temos um dilema com essa chave de luta, porque ela não é a chave de luta em si, não sei, é uma questão também de método, porque o drama é, você conquistou a moradia, a luta termina. E você tem que abrir uma nova ocupação e começar de novo de ocupação em ocupação. E aquilo é uma roda sem fim e você meio que trabalha enxugando gelo no sentido que você não forma um corpo mais permanente e massivo de lideranças populares. Então, a nossa Tem a leitura é ver que com nós aquilo temos que que... você falou de conteúdo e método, Exatamente. Então, porque dessa a leitura, a gente... formação por uma questão, vamos dizer assim, por uma questão não é identitária, mas é uma questão prática, né? Ela precisa também de uma consciência, né? De um pouco mais ampliada da reprodução, né? Do sistema e das condicionantes, né? Da desigualdade. Exatamente, quer dizer, você não tem casa porque você não tem acesso a um trabalho protegido, com direitos, você não tem casa porque você está numa fração da classe trabalhadora super explorada. E você não vai conseguir manter essa casa. Que esse é um dilema também da luta pela moradia. As pessoas até conquistam e uma parte delas perde, porque a renda que ela tem é tão baixa que ela não consegue bancar a luz oficial, a conta d'água oficial, a conta se é condomínio, enfim, porque, enfim, ela ganha um salário mínimo, quando ganha, né? E aí essas taxas todas, tarará, tarará, quando tu vê, tu tem R$ 400 nisso. Isso é a comida do mês, sabe? Então, nessa escolha, muita gente acaba largando e indo de volta para uma nova ocupação, abrindo uma nova fronteira urbana, e claro, aí vem atrás a especulação imobiliária e todo esse rolo da cidade, que ganha com isso, obviamente, mas a gente mantém a mesma estrutura, que é uma desigualdade brutal e uma situação em que as pessoas, o nosso povo, como diria o Paulo Freire, ele inventou uma espécie, o Paulo Freire usou umas palavras mais legais que essas, mas enfim, uma espécie de tecnologia de sobrevivência, uma inteligência específica que é ficar vivo. E isso inclui você ir para uma ocupação, isso inclui você puxar o gato da água, da luz, não sei o quê, que aparece meio como malandragem, como não sei o quê, mas é parte dessa guerra diária da sobrevivência. E a sobrevivência não é pela moral que você discute ela, né? Você tem coisas bem concretas para resolver no dia a dia. Então, a nossa experiência urbana, ela e que, portanto, é muito dura, é muito difícil de fazer, ela puxa para essa organização no território,
e ela quer chegar, ainda nós não chegamos lá, mas estamos nesse rumo, na organização do trabalho. E uma inspiração que nós temos nisso muito forte é a experiência da Argentina, que vem nos últimos anos criando uma ferramenta de organização dos trabalhadores informais. Criou uma espécie de central, uma CUT, entre aspas, do trabalho informal. E é muito cooperativo, aí a lógica das cooperativas, etc. Mas esse é um capítulo mais à frente. Agora nós estamos num nível ainda, digamos, mais simples, que é, e agora com a pandemia isso está dando saltos assim muito, muito velozes, porque entramos numa lógica também de solidariedade, de ajuda, tal, mas encontramos na proposta de criarmos uma figura que é o agente popular de saúde, agente popular de alimentos, agente popular de educação, de cultura, que é uma maneira, tipo assim, quando você pensa um acampamento sem terra, você tem que pensar que isso é um pequeno exército, assim, tem grupo para tudo. Grupo da escola, grupo da educação, grupo da saúde, grupo da segurança, grupo da alimentação, o grupo que cuida dos banheiros, da água, das patentes, tudo. Porque aquilo precisa funcionar. Na cidade, isso não existe. Cada um cuida do seu pedacinho, né? Do seu metro quadrado. As questões coletivas, como a saúde, agora no caso da pandemia, é o SUS, é o posto de saúde, mas não tem o SUS desse jeito que está. Então, a gente enxergou nessa chave do agente popular, que é uma figura escolhida na rua. Então, cada rua tem o seu. Então, tu envolve muita gente, e essa figura passa por um curso bem simples. Aqui entra a educação de novo, voltamos a ela o tempo todo. Um curso muito simples que é organizado pelos nossos camaradas do mundo da saúde, da rede de médicos e médicas populares e também de sanitaristas ali ligado à Fiocruz, que elaboraram uma explicação popular da Covid-19. O que é, como é, com uma oficina usando coloral, né? Daí tu lava a mão nessa água com coloral, aquilo se embrenha nas tuas unhas e em tudo, para tu explicar que esse vírus é isso, ele gruda, ele cola, por isso tem que se Não dá para lavar. ver. E não dá para ver, é invisível. E tu vai com essa bacia d'água e, enfim, meio de porta em porta, fazendo esse exercício pedagógico lá nos fundões das periferias, que tem essa dúvida, porque o Bolsonaro ajuda, né, semeia essa negação de que isso tudo é um exagero. E o pastor lá na periferia também fica contando essa mesma história. Então, o povão lá na ponta, meu amigo, tá com a cabeça desse tamanho, fritando. Quem tem a verdade? E se essa pandemia é de verdade mesmo? Ou se ela é de mentira? Então, nessa bateção de cabeça, o nosso povo também tem uma capacidade muito prática, assim. Na dúvida, vamos levar a sério. Então, o fenômeno de explicar a Covid-19 desse jeito popular é impressionante. As pessoas conseguem assimilar, conseguem se dar conta. E aí, o que é o mais interessante, que é a nossa luta diária, né? É construir espaços coletivos, ou seja, reconstituir um tecido social, espaços de socialização, onde as pessoas possam de novo se encontrar, se reunir, conversar e dialogar. Reaprender a dialogar, a conversar, a explicar a sua leitura do mundo, a falar desse mundo e a ouvir a outra. E aqui haja educação popular na veia, né? Porque aqui é um exercício muito interessante, mas também muito complexo, porque nós somos forjados numa lógica que também julga, que também condena, que também já quer logo ajeitar a cabeça das pessoas, uma lógica autoritária, obviamente, né? Então, todo esse fazer concreto exige esse esforço da militância e aí, mais do que nunca, um processo de atualização da formação política para essa realidade.
E aí parece fácil o Paulo Freire, pedagogia do oprimido, essas coisas, mas, cara, que homenzinho complexo, ele é muito aristotélico. E, e esse caminho aristotélico dele não é brincadeira, não. Essa coisa de partir da realidade, de não responder, problematizar, aprofundar, abrir, trazer mais questões para as pessoas e entrar na lógica de raciocínio das pessoas, desmontar a lógica e montar uma outra lógica com as pessoas, é muita pedagogia na cabeça. Então, aqui a gente se depara de novo e entendo que revisitar essa obra, essa teoria, mas à luz da prática, com o mundo evangélico na cabeça, com medo de traficante na cabeça, com alienação na cabeça, com bolsonarismo na cabeça, tudo isso no meio, mas ao mesmo tempo com sinais muito ricos, muito interessantes de que essa contradição está explodindo, sabe? E, portanto, é um espaço muito interessante de trabalho educativo. Muito, 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 mas que requer militantes. Então, a minha tarefa também é essa, andar com a militância. E pela internet aqui estamos passando horas em reuniões e revisitando essas coisas, atualizando essas coisas, assim, fazendo a leitura, balanço. Então, como é que é essa prática? Como que é esse agente popular lá, fazendo esse trabalho de porta em porta? Ah, é uma loucura. As pessoas às 7 da manhã estão prontas na esquina, de unha pintada, maquiadas, lindas, arrumadas, prontas. Como assim? Maquiadas, arrumadas? Não, é porque elas estão se sentindo importantes, Uhum. porque elas têm uma tarefa e elas têm um papel coletivo. E esse papel é reconhecido como algo muito sério, muito especial. Então, as pessoas se colocam à altura. Então, aqui já entra um pouco de antropologia também, Não, é de muito entender. legal, né? Isso que você falou, porque você falou que tem esse monte de ruídos. Na verdade, são um monte de situações, né, desse mundo da vida que estão aí. Tem a igreja, tem o Bolsonaro, tem a ciência, tem, né, o traficante e aí, mas no meio disso tudo, né, tem uma conexão, né, tem uma questão prática, né, da vida, da desigualdade, da necessidade de se alimentar, né, tem pontos de conexão objetivos e aí acontece isso que você falou, né, de você, né, como conversar, desmontar uma lógica, né, mas com a pessoa construir uma outra lógica, né, não é nem a sua nem a dela, mas né, é construir algo que seja de forma com, né, pelo menos assim é que eu entendo Sim, o que faz sentido para mim, né? Porque esse empoderamento ele parte desse papel ativo também, né? Na construção. Mas o que eu queria falar, é, voltar, porque é muito legal assim, né? Você vê essa questão campus-cidade, e aí a gente falou desse monte de coisas, né? A gente não, você. Você falou desse monte de coisas assim super interessantes e essa questão, né, ela está desde lá, né, no início da Revolução Industrial, quando começa esse processo de urbanização em massa, né? Então a gente remonta lá ao fim do século XVIII e aí isso passa a ser realidade no século XIX, né? E essa questão da cidade, né, como esse local, né, de multiplicidade, de várias possibilidades, vários novos tipos de atuação, tecnologias diferentes e essa questão toda que, de certa forma, ela, por um lado, isso é uma pergunta que eu vou te fazer, ela embaralhou um pouco algo que no manifesto, por exemplo,
do Partido Comunista, Marx, né, define muito bem o que é o burguês e o trabalhador, né, o que é a classe operária. A classe operária vai se constituir exatamente nesse momento aí, a partir da Primavera dos Povos, da Revolução, das ondas revolucionárias de 1830, um pouco antes, e depois tem a primeira AIT, 1864, talvez. Então, nesse momento, né, se pensa na internacionalização dos operários, mas hoje em dia, né, é difícil às vezes você até se identificar, né, ou as pessoas identificarem que lado que elas estão, né? Você pode ser um pequeno empresário, né? Você tem um aplicativo e aí você vai fazer entrega de motoboy, mas eles fazem um movimento, né? Existe uma certa dificuldade né, de retomar ali qual é o seu endereço. Então, acho que é uma questão também, né? Que esse conflito campo-cidade, e isso é um trabalho, não sei se isso é um debate entre vocês. Sim, isso é um complexo debate, porque no fundo nós estamos falando da necessidade de analisar, de compreender, de fazer uma leitura muito assim, muito pé no chão, mas também muito profunda das frações de classe, né, que existem. A gente, claro, quando analisa no atacadão, no geral, assim, a gente pega essas duas grandes, né, capital e trabalho e tal. Mas isso é altamente insuficiente, né? Especialmente quando a gente vai para a nossa realidade brasileira. E aqui, esse recorte que nós precisamos fazer, por exemplo, a nossa experiência de urbanização, industrialização, inaugurada pelo Vargas, e que vai, digamos assim, a grosso modo, entre 1930 e 1980, a gente tem 50 anos em que, digamos assim, se construiu no imaginário coletivo nacional a ideia positiva do trabalho. É o trabalho que vai fazer com que a gente cresça, o Brasil vai crescer, vai se desenvolver, mas os homens, os trabalhadores também. Então, o varguismo, né, ele, digamos, gestou essa promessa, uma promessa de assalariamento massivo, mas como promessa, né? Não tinha esse emprego assalariado e protegido para todo mundo. Esse lugar dos direitos foi o lugar do trabalho com a carteira assinada, com toda uma formalidade, com toda uma estrutura do Estado que reconhecia, carimbava e legitimava. Esse vale, esse é formal, tem direitos, proteção. Esse não. E esse não informal não tem nada. É combinação boca a boca, total exposição dos trabalhadores à relação Total mais abandono. total abandono. E essa parte nunca foi pequena. Ela sempre foi gigantesca. E no meio dessa promessa, né, de inclusão futura da massa, da grande massa no mundo do trabalho formal, no meio dessa promessa ainda teve um outro imbróglio, vários embróglios, né, mas digamos os mais marcantes, que é isso que o Francisco de Oliveira chama atenção lá pelas tantas nos anos 80, que é assim, a gente teve que inventar aqui uma industrialização sem urbanização. O Brasil não tinha o urbe, não tinha, que é o que é mais do que a cidade, né? É uma rede complexa em que tem muitas relações estabelecidas no campo também da reprodução social, ou seja, você tem a força de trabalho, o exército ali estacionado, tanto o industrial, de reserva, tudo aquilo, mas existe uma composição de serviços, de coisas para abastecer essa estrutura toda que dá essa vida urbana. É mercadinho, é farmácia, é estrutura, é escola, é universidade, centro de pesquisa, não sei o quê, que dá esse todo, né? Que é o urbano, que é a locomoção, que é os lugares diferentes e as relações. Então, a gente inventa uma industrialização sem essa base. Tanto é que as primeiras épocas, a primeira fase, a indústria tem que montar tudo, até a vila operária. Claro que também vai junto controlar os operários e tudo mais. Então, a nossa formação também urbana, industrial, ela é
ela é Sui uma generis. ela é muito especial, é muito típica nossa, né? Tanto ela como como que essa massa de trabalhadores então vai se encontrar nisso, vai participar disso, mas também vai organizar a sua reprodução social. E essa reprodução social sempre ficou renegada. E todo esse esqueleto que o varguismo inventou, ele foi também organizado para um tipo de trabalhador. O trabalhador homem, branco, de preferência. Então aqui ficou de fora já a massa dos negros e das negras, já ficou de fora aqui a massa das mulheres. E isso, obviamente, que tá aí agora, né? Essa explosão que é essa desigualdade estrutural, com racismo estrutural no meio e tudo mais, que produz um quadro muito complexo também no nível da consciência. E o que nós temos para agravar e aprofundar tudo isso? Nós temos 30 anos de uma agência de propaganda neoliberal na cabeça de todos nós. As ideias, os valores, os princípios, e mesmo nos governos petistas do Lula e da Dilma, essas ideias, esses princípios da meritocracia, do crescimento individual, não foram combatidos. Ao contrário, isso tudo ficou assim. Você conquistou Minha Casa Minha Vida porque você foi atrás, né? Você entrou na universidade porque você passou no vestibular ou porque você pegou uma boa nota no Enem. Isso é um esforço seu, mérito seu. Não foi trabalhado de que isso era uma opção política, que isso estava em conflito, que isso não estava pacífico, que isso significava incomodar os bancos, incomodar a classe dominante, porque ela nunca gostou dessas ideias. E que, portanto, se não tem dinheiro público, se não tem recursos, essa vaga não existe. Tu pode morrer estudando, menino. Mas não vai ter casa. Não vai ter casa popular. Vai ter se tiver recurso público, políticas públicas para que aconteça. Então, a ideia, o sentido dessas coisas não foi disputado. Ficou uma narrativa única nesses anos todos, desde o Fernando Henrique até hoje, que é essa narrativa muito, muito liberal, muito carregada na lógica do individualismo e que encontrou também na base material do trabalho o oásis para se desenvolver. O que a gente tem lá nas relações de trabalho? Um combate à socialização lá também. Então, se lá atrás, nos anos 70 e 80, esse trabalhador ficava 20 anos, esse proletário, esse operário, 20 anos do lado do mesmo colega, eles se conheciam, criavam vínculos e relações de confiança. Eu vou te chamar para a greve, você vai, nós nos conhecemos de trás para frente. Você não vai me levar para uma emboscada, né? Você vai me levar para uma luta. Então, eu sei quem é esse sujeito que está aqui do meu lado, porque eu o conheço, a história, voltamos à história de vida novamente, só que aqui pelo caminho da convivência. Estas relações no mundo do trabalho, e não só na fábrica, você vai encontrar isso na universidade, na escola, no shopping center, no comércio, é a lógica da meta, da produtividade, da produção, da escala. Você não tem tempo para ficar de conversa aí com o Álvaro, eu vou ficar contando história de vida, eu vou ficar falando dos meus problemas, nem dá tempo. E se eu me atrever a fazer isso, vai ter alguém conferindo, vai ter uma câmera vigiando, vai ter um coleguinha dedurando, porque não é para ter conversinha, é para trabalhar, é para produzir, é para vender, e é para bater a meta. Vai falar com os bancários. Os bancários estão enlouquecidos, estão doentes, depressivos, porque eles têm que bater a meta, e bater a meta é vender seguro bomba para os idosos. Bater meta é venda casada, o que é proibido, eles sabem disso. Vai falar com uma bancária do mundo privado aí, do Santander da vida, que o gerente diz para ela, ó, tá na hora de você abrir o botão da sua blusa, porque esse cara aí tem grana, a carteira dele é boa, tem que seduzi-lo. Então é um mundo assim do trabalho feroz, né? E que a leitura que a gente faz é que nós, enquanto esquerda,
nós fazemos uma leitura genérica, talvez assim numérica, né, quantitativa, dados, X empregos, X desemprego, não sei o quê. Mas nós pouco temos aprofundado as relações de trabalho Uhum. e com isso compreender aonde anda, a quantas anda a dessocialização, a, a burguesia disputa os vínculos dos trabalhadores para a identidade da empresa, para a missão da empresa, para os objetivos da empresa, para o não sei o que da empresa, vista a identidade da empresa. O seu sucesso é o sucesso da empresa. Então, Uhum. assim, você é cooptado para se desfiliar da sua condição, dos seus colegas, da sua categoria, porque essa categoria vai te puxar para trás. Esse sindicato aí é um bando de gente que não trabalha. Essa gente aí não está preocupada com as contas da empresa, só quer tirar vantagem. Então, te afasta desse mundo aí, que também tem seus problemas, óbvio, né? Não é só isso que eu. Tem Claro. os da nossa conta, né? Como classe trabalhadora. Então, esse movimento de fragmentação, que lá na época do Manifesto Comunista talvez não fosse nesse nível, talvez não era nesse nível, e lá na época do Manifesto, havia também uma crise de identidade, porque aquele trabalhador era camponês, aquele Uhum. alemão, aquele carinha lá, ele era um sem terra, expulso dos campos lá, que tinham sido apropriados, cercados e não sei o quê. Esse cara ele é um perdido na cidade, tanto é que tem todas aquelas leis lá de combate à vadiagem, corta a orelha do cara que não quer trabalhar e não sei o quê, que na cabeça dele, como assim entrar numa fábrica de noite e sair de noite, não ver a luz do dia? Que é isso? Trabalhar 14 horas? Então esse sujeito, ele perde a sua estrutura de vida e é forçado a criar uma outra. Porém, ele vai ter os sindicatos que vão, digamos assim, fazer um colchão de suporte para ele passar por isso. E vai levar esse sujeito que começa uma luta política do direito zero a um estado de bem-estar social, que, claro, vai levar 100 anos, mas, em todo caso, cria uma história. Se tu for falar com eles, noção de direitos, nossa, é outra coisa. Vai falar com os nossos aqui, o cara que está lá na fila dos R$ 600 da Caixa do Auxílio Emergencial, ele está lá com vergonha, porque ele acha que é um fiasco ele ter que pegar R$ 600 do governo. Ele não vê como um direito social universal. Isso Uhum. ainda não é resolvido no Brasil. O direito no Brasil é cindido, é para alguns. Então, isso nos dificulta muito a vida, porque é óbvio que é uma classe trabalhadora que entrega cachorro-quente e se acha empresário, porque ele segue uma conversa, um discurso, um conjunto ideário assim do seu opressor. Uhum. Então, desmontar isso que é o nosso esforço educativo. Desmontar essa leitura de mundo é essa dimensão pedagógica educativa que nos toca nos movimentos populares, né? O movimento popular é uma grande escola, porque o seu papel é fazer isso, descolar essa leitura, o sujeito se afastar dessa análise, olhar para ela e ver que ela não é a sua. Ela é a leitura do seu opressor. Uhum. E isso não é um exercício fácil, porque tem várias coisas aqui da psique humana. Esse lugar também, assim, tem um certo conforto, porque, bom, eu não tenho muito que me envolver, assim, me rasgar nesse negócio. Eu só tenho que seguir o fluxo, né? Eu sigo o fluxo e vou indo. Tem uma certa acomodação nisso, e isso também é alimentado pelo silenciamento, pela passividade, pelo espectador, pelo show, né? Tem sempre da época do Silvio Santos ao Faustão, a Netflix sempre tem um caldo aí para você abstrair, né? Abstrair Não, essa isoladamente. indústria é fortíssima, né? A gente sabe. Fortíssimo. E a educação popular e o processo educativo da classe trabalhadora precisa entrar em choque com isso. Uhum. Precisa disputar esse tempo livre que é escasso, pequeno, e que esse tempo livre já é um sujeito que está no bagaço, né?
Tu imagina essa tua jornada, essa tua semana toda. E não é só o cara que entrega, né? Que faz quilômetros numa bicicleta, numa moto. Vai lá no professor que dá aula, manhã, tarde e noite para complementar salário, que sai de uma turma e entra na outra, no piloto automático, né? Prova, aula e não sei o que, enfim. Essa figura também quer Netflix, também quer me dá meus minutos aqui de sossego, né? Então, não é fácil a gente, porque para criar esse debate, a gente precisa de duas coisas centrais, que é espaço e tempo. Tem que ter as duas coisas, minimamente. E agora, para poder ouvir, pela né, e internet, a falar. gente... Exatamente. E não falar e ouvir, mas ouvir e falar, né? Bom, muito legal. E não é fácil ouvir, né? Exatamente. Muito legal, Eliane. Bom, já que a gente começou a falar um pouco de educação, vamos para a entrevista?